boa noite. Foi aos poucos, mas com passos nem sempre lentos e mantendo uma criatividade permanente, que ele conseguiu transformar o Grupo Corpo de Belo Horizonte num dos balés mais prestigiados do mundo. No centro do Roda Viva, na semana do Encontro Nacional de Cultura, está o coreógrafo Rodrigo Pederneiras. Para entrevistar o coreógrafo Rodrigo Pederneiras, nós convidamos o repórter do Caderno 2 do Estado de São Paulo, JB Medeiros. JC Viola, coreógrafo e bailarino do espetáculo Bailes do Brasil, que vem fazendo um enorme sucesso no Teatro de Cultura Artística aqui em São Paulo. Helena Katz, comentarista de dança do programa Metrópolis da TV Cultura e também do Caderno 2 do Estado de São Paulo. Érica Palomino, colunista da Folha de São Paulo. Ivaldo Bertazzo, coreógrafo e professor da Escola de Reeducação do Movimento. Yakov Sarkovas, consultor de marketing cultural e presidente da Arte e Cultura. E José Miguel Wisnik, músico e professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros, além de Brasília. Nós lembramos que você também pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 252-6525, prefixo 011. Eu vou repetir, 252-6525, prefixo 011 de São Paulo. E também pode mandar perguntas por escrito, por fax. O número é 874-3454, com o mesmo prefixo 011. Repetindo, 011-874-3454. E você também pode participar do programa via internet. O endereço aqui é rodaviva@tvcultura.com.br. Repetindo, rodaviva@tvcultura.com.br. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Fora do eixo Rio-São Paulo, como é que é possível, como é que você conseguiu, nessas duas últimas décadas, tirar uma companhia de dança, né, das montanhas de Minas para o mundo, numa fase em que a cultura brasileira não viveu exatamente um período de efervescência, né, como em outras fases, e também numa maré baixa de apoios e recursos e verbas? Na verdade, isso foi um trabalho de um monte de gente, né? Eram várias pessoas, como até hoje a companhia trabalha, é sempre feito um trabalho em equipe. Acho que se não fosse esse núcleo de pessoas que trabalha até hoje na companhia, desde o início, isso não teria acontecido. Quer dizer, houve um empenho todo direcionado sempre para o mesmo ponto dessas pessoas. Eu acho que isso foi o ponto fundamental. Agora, também entra o outro lado, esse lado artístico de desde o início, querer sempre fazer as coisas sem abrir mão de absolutamente nada no que diz respeito ao lado artístico. Quer dizer, desde o início, foi-se atrás sempre do que se imaginava que era o espetáculo que se queria fazer, sem abrir mão um segundo de qualquer tipo de elemento que nós considerássemos, por menor que fosse, que nós considerássemos que deveria estar em cada espetáculo. Eu acho que esse empenho foi fundamental. Nesse núcleo de pessoas que você citou, tem os irmãos Pederneiras. A gente estava se perguntando aqui, Viola e eu ali na maquiagem, como é que é possível dar certo também com tanto irmão trabalhando, quando muitas vezes nas famílias a gente briga trabalhando em setores diversos e diferentes, e vocês tendo aquela convivência ali de um grupo de dança que a gente imagina bem intensa, um trabalhando na captação, outro na escola, e não tem briga, não tem disputa. Tem, isso a gente briga também, briga muito. Mas existe na sua própria avaliação, você foi um bailarino mediano. Exatamente. Em que ponto da carreira, mediano para medíocre, em que ponto da carreira um bailarino mediano se torna um coreógrafo de respeito? Na verdade, o que houve comigo é que quando eu comecei a fazer dança, essa época muito por influência do Oscar Arraes, desde o início eu queria ser coreógrafo, eu queria trabalhar como coreógrafo. Então, quando eu comecei a estudar dança, quer dizer, na verdade, era um lugar onde não existia absolutamente nada, Belo Horizonte, tal, tinha um monte de pequenos grupinhos de menininhas de escola, e eu comecei a coreografar para esses pequenos grupos desde o início. Eu não conhecia nada de dança, mas eu já coreografava, começava a querer me enveredar para esse lado. Na verdade, eu acho que essa foi a escola mesmo. Né?
simplesmente fazer. Até que ponto a influência do Oscar Arais, ela persistiu porque as duas primeiras coreografias são do Arais, né? Do grupo. Maria Maria. As duas primeiras grandes produções, sim. Né, nesse meio tempo eu criei também, foi a primeira coisa que eu fiz para a companhia, foi em 78, Cantares, com a música de um músico mineiro que já morreu, Marco Antônio Araújo. Então, até que ponto a influência dele foi decisiva assim, nos destinos da companhia? Vocês tiveram que se libertar da influência dele? Na verdade, o Arraes foi fundamental para a gente. Né? Nós aprendemos muito com ele e, ao mesmo tempo, depois de um certo ponto, a situação ficou muito difícil exatamente por isso, porque no início, o que era o Grupo Corpo? Era um grupo de bailarinos, quer dizer, sempre com a direção do Paulo, desde o início a direção do Paulo, na verdade é o grande responsável pela fundação, por tudo. E o que acontecia era que toda a equipe de criação, na verdade, era importada. Né? Os primeiros trabalhos foram feitos com o Milton Nascimento, Fernando Brant, e o Oscar trazia toda a equipe dele também, para figurino, cenário, iluminação, essas coisas. A partir do início da década de 80, que nós começamos, na verdade, a investir nessa equipe de criação da companhia mesmo, do Grupo Corpo. O que foi uma grande dificuldade, porque Maria Maria, por exemplo, foi um grande sucesso, era um sucesso enorme. Ao mesmo tempo que Maria Maria possibilitou, que é um trabalho do Oscar, que nós nos desenvolvêssemos também, porque a partir disso nós começamos a viajar demais, tal, aprendemos muito com isso. Fomos para a Europa já várias vezes e ganhamos dinheiro, exatamente. Quer dizer, esse dinheiro todo foi investido para o futuro da companhia. Né? Comprou-se um lote, construiu-se o que hoje é um pequeno prédio, que nós chamamos de Centro de Arte Corpo. Mas o problema é que chegou num ponto que Maria Maria, todo mundo sabia que dava dinheiro, todos os empresários. Então só queria Maria Maria. Não tinha como mostrar os outros trabalhos que nós estávamos fazendo, começando a fazer. Então nós começamos a fazer pacotes, que é Maria Maria, Maria Maria mais isso. Mas era meio goela abaixo mesmo. Maria Maria mais aquilo, Maria Maria, até que a gente estreou Prelúdios, que foi o primeiro grande sucesso, eu acho, dessa equipe de criação. Inclusive Prelúdios estreou abrindo Noite para Maria Maria, né, no Municipal do Rio de Janeiro. Que ano foi Prelúdios? Prelúdios foi 85. Mas até então a gente fazia as produções que iam junto com Maria Maria. Né? Mas foi o que na verdade fez com que nós criássemos uma possibilidade de manter a companhia, também foi alguma coisa que a partir de um ponto criou uma dificuldade muito grande para que nós saíssemos disso. Né? Era um ponto que nós não éramos o Grupo Corpo, nós éramos a companhia de Maria Maria. Uma coisa meio maluca. Há quanto tempo vocês não apresentam Maria Maria agora? Não sei, eu acho que a última vez deve ter sido o quê? 83, 82, não sei. Você dançava Maria Maria? Na retrospectiva não fizemos Maria Maria, não. Ele dançava? De 20 anos? Rodrigo. Não, nós fizemos 6. Você dançava Maria Maria? Dançava. Fazia um solo de 8 minutos que eu quase morria. Mas, Rodrigo, voltando à equipe essa equipe brilhante que te acompanha há tanto tempo, como é que você se sente trabalhando numa outra companhia sem essa equipe, de repente, em trabalhos que você faz no exterior ou mesmo aqui no Brasil? Olha, sempre a equipe vai. A equipe vai sempre? Vai. Quer dizer, não sempre. Aprendeu com Agora isso. eu fiz um trabalho no Canadá que a equipe não foi. Foi o único trabalho que eu fiz. Que a equipe não fez, foi o único. Mas todos os outros a equipe então vai. Você está sempre muito bem amparado. Não é? Muito bem amparado, sem dúvida. Agora, a gente pode dizer que o corpo é um prodígio da família mineira, né? Eu acho que a família mineira é uma coisa que tem o poder, às vezes, assim, enlouquece as pessoas, e às vezes é capaz de fazer milagres, assim, de juntar pessoas para produzir uma coisa encantadora, de competência e graça ao mesmo tempo, né? E ali tem irmãos, quer dizer, tem os irmãos, as irmãs dançando, fazendo... Mas na verdade também porque a gente fala... Óbvio, tem que ter um monte de pederneiras no meio, né? Então, fala-se muito nisso, a família... Mas, na verdade, não foi a família, né? A família também, mas tem várias outras pessoas que contribuíram tanto quanto cada um de nós, assim, que... Mas é interessante, Rodrigo, que as pessoas que não são da família, elas compõem o corpo uma da família muito familiar, a família corpo. Né? E até o prédio do corpo, que
construído especialmente quando a gente entra nele, não tem uma sala inicial, nem um escritório, é uma cozinhazinha bem mineira, onde as pessoas... É uma forma se bem con- diferente de ser, é de uma- trabalhar. É uma cultura bem diferente, própria é. que Rodrigo, conta aquela história de como seus pais encararam todo o fato de os filhos todos embarcando nessa de teatro e de dança. É tão linda. Coitado, meu pai quis morrer. Porque na verdade nós éramos 6 irmãos. E chegou um ponto que os 6 resolveram fazer dança. Né? Então, quando nós resolvemos começar a companhia e tal, toda sempre encabeçado pelo Paulo. Na verdade, quando eu falo nós, a cabeça disso tudo sempre foi o Paulo. O Paulo sempre foi o que deu as direções e comandou esse barco aí. Mas quando a gente resolveu fazer essa companhia, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nome, nós não éramos absolutamente ninguém. Então, também o Paulo convenceu, tem uma lábia única, o meu pai a sair de casa, ceder a única casa que ele tinha, meus pais, né? Eles não tinham uma outra casa para onde ir. Eles saíram, largaram a casa que eles tinham, alugaram um apartamento pequeno e nós quebramos a casa inteira, fizemos da casa um espaço para a companhia trabalhar. E é essa casa da companhia até hoje? Não. Aí depois nós vendemos essa casa, com o dinheiro compramos um lote num bairro que estava começando ainda em Belo Horizonte, Bandeirantes, Mangabeira chama o bairro. E aí com esse dinheiro do que eu falei de Maria Maria, tal, porque desde o início nós optamos por cada um tivesse um salário que nós imaginávamos que fosse razoável, e o resto do dinheiro todo era investido para isso. Então nós começamos a construir. Mas aí tem muita coisa também, muita gente que ajudou muito, quer dizer, o arquiteto, que era um grande amigo, Elmo Maia, ele fez o projeto de graça, quer dizer, isso aconteceu muito, a gente teve a ajuda de muita gente, a construtora que fez o prédio ajudou muito também, eu acho. Tinha um monte de gente que acreditava muito em nós, talvez até um pouco mais que nós mesmos, que deu no que deu. Rodrigo, 3 dos melhores e mais consequentes agrupamentos artísticos brasileiros, por coincidência ou não, nasceram e estão baseados em Belo Horizonte. Na música, o ACT, no teatro, o Grupo Galpão, e na dança, vocês. O que diabo acontece por lá? Quer dizer, esse jeito mineiro de ser propicia o trabalho em grupo? Porque mesmo as companhias de São Paulo, elas, na verdade, mesmo quando elas têm nome de companhia, há um grande líder, né? Há o Antunes, há um grupo em torno do Antunes, há um grupo em torno do Gelo, por exemplo, para ficar no teatro. Né? O que acontece em Minas de diferente? Eu acho que existe ainda em Belo Horizonte, eu costumo dizer, Belo Horizonte é uma cidade, que é uma grande cidade, é uma metrópole, mas eu acho que Belo Horizonte ainda conserva um certo intimismo. Eu acho que as pessoas são menos dispersas no que fazem. Eu acho que ainda a cidade ainda propicia uma condição de que as pessoas se concentrem mais no que estão fazendo. Tudo ainda é possível morar perto do trabalho, você ir almoçar em casa, se você quiser, quer dizer, essa região onde a gente está ali, quer dizer, todo mundo tem os filhos no colégio mais ou menos perto também. Então, eu acho que Belo Horizonte ainda é uma cidade onde você pode ter uma vida mais tranquila. Isso eu acho que facilita esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que o Grupo Corpo, se tivesse nascido em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, talvez não fosse possível manter esse núcleo, Rodrigo, manter essa união. voltando à minha questão inicial, e eu acho que justamente ela tem muito a ver assim, com a participação de outros coreógrafos que estão aqui, como Viola e Valdo Bertazzo. Tem até uma pergunta aqui sobre a Débora Coker também, que é aquilo que você me respondeu. Você disse que esse trabalho foi possível por causa de um grupo e tal, mas a gente sabe que vocês, do Grupo Corpo, foram um dos primeiros a conseguir patrocínio de empresas importantes, quando numa época em que não havia nem isenção de imposto, no meu caso, essas leis de incentivo que hoje existem, e que foi fundamental. Como é que vocês conseguiram isso? Na verdade, nós sobrevivemos. Foi muita loucura durante muito tempo, né? Houveram períodos assim muito grandes de muita dificuldade financeira, seríssimas. Mas a partir de 89, na verdade, é que nós tivemos o nosso primeiro grande patrocínio que a gente tem até hoje, que é o patrocínio da Shell. Foi em que data? Foi 89. Quer dizer, mas esse patrocínio veio porque a
Shell começou a patrocinar a companhia em temporadas esporádicas em 86. Né? Temporada de São Paulo, temporada do Rio de Janeiro, temporada de Brasília, Belo Horizonte. Então patrocinou 86, 87 e 88. O resultado foi tão bom para eles, na verdade, que eles é que propuseram o patrocínio, exatamente, o casamento. Que é um casamento que dura até hoje. E que é genial esse tipo de patrocínio, porque é um patrocínio que é muito grande e muito sério. Porque eu acho que existe essa dificuldade de patrocínios que são dados assim por um ano, de repente. As pessoas conseguem certas coisas que não podem mais abrir mão delas, né? Tem certas conquistas que não dá para... Exatamente. E depois de um ano acaba... Patrocínio de primeiro mundo, né? Onde exatamente. o patrocinador não obriga vocês a agirem assim no assado. E a forma dele, quer dizer, porque esse patrocínio foi dado por 3 anos, renovável a cada ano, que significa, quando começou, o patrocínio era 89, 90, 91. E 89 renovava-se para 92 e assim por diante. É um patrocínio que te dá a tranquilidade de manter a companhia e também a tranquilidade para criar. Exatamente. E outra coisa que é fantástica nesse patrocínio é que, se foi por isso que ele foi proposto dessa forma, que se, por exemplo, o patrocinador quisesse sair fora, nós teríamos 3 anos para procurar um novo patrocinador. Não era simplesmente acabou aqui, e isso acontece muito, né? As companhias acabam, porque não dá mais para voltar atrás. Repete, como é que é isso? Eles te dão a possibilidade, a Shell, de... A ideia era essa, né? Quando começou 89, 90, 91, por 3 anos e renovando a cada ano, era exatamente isso, que se, por exemplo, um dia a Shell dissesse, nós não vamos mais patrocinar, nós teríamos 3 anos pela frente para procurar um outro patrocinador, uma certa tranquilidade. Quer dizer, é uma forma muito, muito digna, muito inteligente, muito genial, né, de se fazer as coisas. Quer dizer, hoje nós temos também, são 2 patrocinadores, temos a Televig também, que está patrocinando, mas essa forma de patrocínio, eu acho que ela é única, assim, que eu conheço. Eu gostaria de voltar lá atrás sobre a equipe, porque vocês são, para mim, um símbolo do que eu sempre gostaria de fazer. É a seriedade, né, com que vocês... Eu sou fã e acompanho vocês desde que vocês puseram seus pais para fora de casa. Vocês gostaram muito disso. Gostaram de sair. Gostaram de sair e deram força, né? Então, sabe, representa em vocês uma seriedade de trabalho que muitos possuem no Brasil, mas que é tão forte que as pessoas acreditam e vão dando esse espaço, né, para o Grupo Corpo existir. Mas eu quero saber desse núcleo, né, porque eu me lembro dos primeiros figurinos da Freuza. E hoje em dia foi com ela que eu aprendi a ver como é difícil colocar um colã num bailarino. Como é difícil o desespero dela em tinturar. Eu ouço essa palavra da boca dela, tinturar, né? Todos os resultados de luz. E na boca dos outros ela está desesperada. E mesmo na luz, quando vocês alugam um teatro para ensaiar semanas, efeitos de luz e do cenário. Isso, para mim, sabe? Então, eu quero saber mais de como é todo esse processo, porque eu fico encantado. Na verdade, é só cuidar da coisa que está fazendo. É só isso. A gente tem um cuidado extremo. Isso, na verdade, isso é muito mais do Paulo mesmo, porque o Paulo é a pessoa que dirige toda essa área. Quer dizer, a equipe toda, quem comanda ali, quem fica metendo o dedo na área alheia é o Paulo. Mas que hora que entra o quê? Quando que entra o colã? Quando que entra o telão atrás? Na verdade, o processo sempre de criação de cada novo balé depende, porque a gente sempre está conversando. Quer dizer, a ideia que seduz mais a todo mundo é essa, independente de onde ela vem. A partir disso, quer dizer, o que nós temos feito, né, nos últimos 6, 7 anos, convidar um músico para compor especialmente, né? E a partir daí, quando a música já está pronta, eu entro com a minha parte, que faço a coreografia, tal, sempre conversando, vira e mexe, o Paulo sobe, dá uns palpites também. Agora, Rodrigo, várias outras pessoas. Eu acho e aí que depois é que entra cenário, figurino, vem
Pois é, a coisa vem se fechando. A gente tem alguns trechos de balé seus e eu acho que o Evaldo tocou num ponto fundamental, que é essa coisa gráfica, né, visual que você tem. E tem muita gente aqui, muitos telespectadores perguntando do processo de criação, né, e eu queria que você falasse, por exemplo, do Bach, porque você falou assim, tem a música, eu ouço a música, mas muita gente ouviu a música de Bach e não fez aquele balé que você fez, né? Super moderno, com aqueles 2 planos que a gente vai até mostrar aqui. E pra você ter uma ideia, que eu disse que é muita gente, a Mônica Waldvogel, minha colega, mandou aqui um fax dizendo que é o seguinte, ela quer saber como você descreve, você descreveria esse processo de criação de uma coreografia. Vamos falar do Bach que a gente vai mostrar, tá? Se tem um conceito por trás desses movimentos, ou se é só mesmo a música, né? Então, eu acho interessante a gente mostrar o Bach, porque eu acho que todas têm essa marca gráfica. Quando o Evaldo falou também dos colãs coloridos, a gente também vai mostrar isso, assim, é uma coisa marcante no trabalho do corpo, né? Como é que é isso? Essa questão da criação é também a pergunta do Marcelo Pires da Silva, também da Nádia Milione. Muita gente quer saber como é que você faz na verdade, essa criação é a coisa mais simples do mundo. Não tem muita fundição, não tem muita... Mas cada trabalho é um. No Bach, especificamente, por exemplo, a ideia inicial foi fazer um balé que tivesse 2 planos. Isso foi uma ideia que veio do Paulo, a gente conversando, mas como é que a gente vai resolver isso? Quer dizer, essa é um pouco a forma de nós trabalharmos. Quer dizer, vamos fazer uma coisa em 2 planos? Vamos, mas e daí? Quer dizer, isso não significa nada. Como é que a gente vai começar a achar isso? A primeira ideia eram bambus, na verdade que não davam certo também. Nós testamos várias coisas, tudo, até que achamos essa solução desses tubos metálicos, na verdade. Então a ideia era isso, era fazer um balé que acontecesse em 2 planos e que tem muito a ver com a ideia de Bach mesmo, que é essa coisa dos tubos, do órgão. As cores são todas, por exemplo, elas são todas as cores do barroco mineiro, que é o dourado, o azul. Quer dizer, esses vínculos, essas pegas, a gente está sempre atrás delas. Sem na verdade, tá descrevendo muito, né? Está sendo muito explícito em absolutamente nada. Agora, além desses 2 planos, também tinha a coisa da solução, né? De como é que aqueles bailarinos iam ficar se agarrando por quantos minutos, mas a né? coisa era essa mesmo, vamos fazer, vamos. Mas agora, essas soluções nós temos que encontrar. Né? Aí vai se testando, testa-se aqui, ali, não sei o quê. Quer dizer, essa parte aérea, inclusive, teve muita gente, o Paulo foi uma pessoa muito, especificamente nesse balé. Essa parte aérea foi muito dele, na verdade. Né? Rodrigo. A gente estava vendo Bach agora. Nós estamos aqui com o Zé Miguel Wisnik, que já trabalhou 2 vezes com o Grupo Corpo. E Zé Miguel trabalhou fazendo Nazaré, sobre Ernesto Nazaré, e agora com o Tom Zé, o Parabelo. E fora Zé Miguel, tem vários outros trabalhos do Grupo Corpo que já usam música especial, especialmente composta. É diferente trabalhar com os brasileiros do que com o Philip Glass? Olha, eu acho que Philip Glass fez 7 ou 8, para quem não lembra, 7 ou 8 peças para um balé e tal. É diferente, mas na verdade a gente não chegou a trabalhar mesmo com o Philip Glass, porque na verdade o que acontece quando nós trabalhamos com outros músicos, é que a gente fica dando os palpites errados, enchendo a paciência deles. E com o Philip Glass isso não aconteceu. Com o Philip Glass a coisa foi que eu fui para Nova York, fiquei lá 10 dias, conversei com ele, ele me perguntou mais ou menos o que queria. Eu falei que a gente queria, na verdade, alguns temas, tal. Ele compôs 12 temas, mas esses temas foram entregues ao Marco Antônio Guimarães. Então, o Marco Antônio, na verdade, o trabalho foi com o Marco Antônio. Eu acho até, eu tenho para mim que o trabalho é muito mais Marco Antônio que Philip Glass. Eu acho que o lado genial é Marco Antônio. Quando você começou a trabalhar com músicos que compõem para o Grupo Corpo, isso mudou a coreografia do Rodrigo? Completamente. Como? Primeiro que eu acho que é muito bom a minha coisa sempre foi muito música mesmo. Eu sempre tive uma aproximação muito grande com a música. E esse contato com o músico é sempre muito mais instigante. Na verdade, me empurra muito mais.
E eu acho que a gente teve a sorte de achar pessoas muito especiais. Até hoje nós não erramos nenhuma vez. Pessoas que, além de geniais dentro do que fazem, como pessoas, são pessoas maravilhosas. Então, sempre foi muito fácil trabalhar. Não, Zé Miguel já é da família. Como que é palpite errado? Não sai mais. Como que é o palpite errado em relação ao Wisnik? Não, até que não dei muito palpite, não. Não dá lá, palpite. Mas O que ele chama de palpite errado é que seria dar uma opinião sobre o tamanho de uma música, que isso pode tem ser disso, mais... aumenta aqui, quem sabe essa sai, o ritmo, passa mais pra a frente, ordem das uma músicas. ordem, né, que para cena, para uma companhia, que às vezes você tem que descansar certos bailarinos, tem essas coisas assim que Rodrigo, dá mais detalhes como é que essa parceria ocorre. Porque, em paralelo à produção coreográfica do grupo, vocês vêm construindo um acervo de trabalhos musicais extraordinário. Né? Do Actio, do Zé Miguel, do Marco Antônio. Do Tom Zé, agora com o Zé Miguel. E lançando esse material em CD também, Isso é né? maravilhoso. Eu acho, parabéns, eu acho o disco do ano. Eu não vi nada melhor esse ano. Eu também. Eu também. Nada, já gastou, meu. Eu também acho. Então, eu quero dizer, o que nasce primeiro? É o som ou é o movimento? Como é que É o som. O som nasce antes do movimento? É o som. Sempre, para mim. Nós estamos vendo as imagens do Parabelo. Queria mostrar para todo mundo conhece. Veja as imagens e compre o CD. Maravilhoso. Basicamente, o problema de entrevistar o Rodrigo, eu já fiz isso algumas vezes para minha felicidade, é que a gente sempre pergunta da coreografia, do processo criativo, de como funciona, e ele só sempre volta para a música e nunca fala nada sobre a música. Eu falo, não tem nada. Ele sempre escapa. Quando você perguntou se ele dançava no Maria Maria, mas é você coreografa com seu corpo, não é verdade? Você pega a música e manda ver. Pego e mando ver. Atualmente me arrebenta. Que mistério é esse que você não se vê mais bailarino, não dança, mas quando você coreografa, tudo isso sai de você, né? Ou tem muito processo criativo do bailarino? Não, normalmente não. Quer dizer, por exemplo, em Parabelo teve. Sei. Teve porque a música era tão instigante. Quando a gente colocava a música, a companhia enlouquecia tanto que saía todo mundo dançando, todo mundo brincando, eu só no meio olhando. Tem negócio dos movimentos do Tom Zé, né, que você falou pra mim, que ele fazia. O início todo foi isso. Foi o dia que eu fui ao estúdio de gravação, aí o Zé Miguel me falou isso. Ele falou, você tinha que ver os exercícios que o Tom Zé faz Olha, aqui no estúdio e tal. E foi pro show e me mostrou, falei, tá pronto. Olha, para falar no Tom Zé, gente, ele até mandou uma pergunta aqui para você, porque ele era para participar da roda, mas viajou aqui sábado para Nova York e ele enviou por fax, então, a pergunta dele, e tem a ver com essa coisa da criação, já que a gente está falando que ele não dá dica e como é que cria os passos, vamos ver se a gente volta para a música e se a pergunta do Tom Zé ajuda a gente. Ele pergunta o seguinte, ele diz, Rodrigo, durante o desenvolvimento das peças, me parece muitas vezes estar assistindo a exposição de um problema de matemática. Na Escola de Música da Universidade da Bahia, ouvi dizer que música tem mais a ver com matemática do que se imagina. Então ele diz assim, quero saber se essa relação com a matemática, para você, é mais intuitiva ou mais racional? É mais intuitivo. É muito mais intuitivo. Porque quando eu trabalho, quando eu começo a coreografar uma música, por exemplo, o máximo que eu tenho na cabeça é o tipo de atmosfera que eu quero, quantas pessoas eu vou utilizar e mais ou menos alguma coisa de distribuição de espaço. É uma coisa muito mais espacial. Mas a parte de movimento, ela é toda feita na hora. Quando eu chego na sala de aula, no teatro, onde a gente ensaia, quer dizer, para começar a trabalhar com o bailarino, eu não fiz nada. Mas aí como é que você faz? Você fala para o bailarino, dá 3 passos assim, não, dá um eu ponho a EP, música e eu vou fazer. Você faz? Eu faço. Aí nessa hora eles te vêm dançar. Exatamente. Aí eu faço, quando eu armo a sequência, aí eu começo a ensinar para eles, quer dizer, para eles e para Macau e para Mirinha, que são as assistentes, elas pegam isso e, bom, aí eu vou fazendo outras coisas enquanto elas estão passando essas coisas para eles. Para depois montar, é meio quebra-cabeça mesmo. Mas, Rodrigo, depois ia juntando essas... Você, por exemplo, que diz que é tão sugerido, as suas coreografias são muito sugeridas pela... Você não, por exemplo, não dança sozinho?
Enquanto você está ouvindo 10 vezes a Não. música, nunca se mexe? Não, Fica não, paradinho sempre, assim? sempre sentadinho, sempre. E que interessante isso, porque eu estou sempre assim para fazer algum movimento. Não, eu não, eu não. Então, são maneiras diferentes. É. Agora, isso que ele fala que ele tem mais ou menos essa coisa na cabeça da formação e do uso todo do espaço, é, na verdade, uma das coisas mais brilhantes que tem na criação coreográfica em todo mundo, e é por isso que ele está conquistando não só a crítica, mas o coração do público na Europa. E é isso que os críticos têm chamado a atenção, não é, Helena, em relação a utilização do espaço nas coreografias. Como é, você não concebe nada? Ou tudo vai aparecendo mesmo como num quebra-cabeça? Não. Essa parte espacial vem com ela mais ou menos pensada, estabelecida. Só que uma coisa que eu não gosto, porque quando eu comecei a coreografar, uma coisa que eu fazia era desenhar. Mas sempre que quando chegava para trabalhar com a companhia, é sempre uma coisa que não dá certo, fica encaixando ali, e você fica preso a um determinado tipo de coisa que você fez e, não, tem que dar certo, não sei o quê. Então eu fui eliminando, cada vez mais, eu fui eliminando esse preparar, sabe? Então, eu tenho alguma coisa espacial com tantas pessoas, se eu vou trabalhar com 8 pessoas, eu vou começar com 2 aqui, entrariam 3 ali e tal. E depois você monta isso, na verdade, e às vezes muda tudo. E às vezes muda tudo também. Eu acho que essa é a grande coisa. É você, quando está fazendo, eu acho que isso em qualquer área, você quando está fazendo não se prender demais é o que eu tento fazer, a uma ideia inicial. Porque às vezes uma ideia inicial não é nada. Você começa alguma coisa, essa ideia foi embora e você vai tendo outras ideias lá para frente que são muito mais importantes e muito maiores, que você vai descobrindo, às vezes, até por acaso mesmo. Agora, mesmo no caso de 21, por exemplo, que era feito sobre uma contagem basicamente não, o 21 matemática. tem isso, o 21 tem tudo isso. Inclusive, tem coisas do 21 que até os bailarinos, que são mais novos hoje, não sabem. Eu às vezes assusto, poxa, mas vocês não veem isso e tal. Quer dizer, toda coisa do 21 tem a ver com o 21 mesmo. Ou é 7, ou é tudo com relação aos passos, as variações são todas que vão diminuindo, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1 são variações em 6 que chegam a ser em 1, quer dizer, as coisas das pessoas que levantam sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e volta 1 de novo. Quer dizer, o 21 é todo Você acha feito que o assim. público percebe isso? Essa matemática e essa Eu acho que não. Eu acho que não. Mas o 21 é todo feito assim. Mas isso te preocupava, que o público percebesse? Não, isso não me preocupa nunca. Não. Quer dizer, a ideia inicial... Quanto tempo leva para um bailarino virar bailarino do Rodrigo Pederneiras? Porque o grande privilégio seu é ter o tempo para esse bailarino se estruturar, se formar na sua linguagem. Não existe isso de você convidar um coreógrafo que vem e acerta no lance, né? Não. Tem tempo para o seu corpo aprender o que um coreógrafo faz. Como é que é isso? Quanto tempo isso leva? Hoje, na verdade, o que a gente faz é porque nós não fazemos mais audição. Né? Porque onde a gente passa, tem sempre muitos bailarinos, muitos profissionais que querem se mostrar, que querem para eventualmente entrar para a companhia. Então, muita gente faz aula. Dessas pessoas que fazem aula clássica, né, nós selecionamos as que interessam mais. Quando se precisa de alguém, nós chamamos essas pessoas, elas passam 3 a 4 dias em Belo Horizonte. É uma coisa um pouco mais, precisaria ter mais tempo. Né, mas para você ver, quer dizer, aí elas vão trabalhar a parte de repertório, as variações que nós temos de repertório, de vários balés da companhia, né, e ficam 3, 4 dias trabalhando assim, com a Macau, ou com a Mirinha, ou às vezes eu. E daí é que a gente escolhe, quer dizer, essa pessoa que tem uma forma de se mover que pode ser mais adequada ao tipo de trabalho que nós estamos fazendo, essa pessoa é escolhida. E eu acho que tem uma outra coisa também, porque quando a pessoa começa a trabalhar na companhia, tem Macau e Mirinha que trabalham com elas, que eu acho que sabem mais das minhas coisas que eu. E é verdade, né? Elas têm uma... Então, essa facilidade E quando é fora daqui, que não tem chance desse bailarino, Olha, desse eu corpo trabalho virar o como corpo do maluco. Rodrigo? Eu trabalho como louco, porque aí o trabalho é triplicado. Porque acontece, eu já tive uma assistente lá fora que foi uma pessoa muito genial, Susan, que foi no Canadá. Essa pessoa foi, assim,
Pegou. Mas ela tinha isso no corpo. Então, ela facilitou muito. Agora, os outros lugares, a França, a Alemanha e tal, é um trabalhar sozinho mesmo. Porque é um pouco aquela coisa do assistente estar sentado, anotando, tal, para depois corrigir. E esse tipo de movimento não é isso, né? Mas se você tivesse que explicar para alguém, aqui ou fora daqui, como é que é esse movimento? O que tem de diferente? Olha, uma coisa que eu tenho tentado fazer já faz muito tempo é brincar o tempo todo, tentar que o movimento sempre saia da bacia, sempre que essa parte do corpo seja sempre a parte que deflagra o movimento. Isso por quê? Porque essa parte do corpo, essa região abdominal é a parte que deflagra as emoções? Por quê? Ou é a parte porque eu acho que é uma coisa brasileira. O que eu sinto que eu fazia muito você quando está coreografando, às vezes você pode ficar muito preso a formas, né? Você pode fazer inclusive movimentos mais rápidos, mais lentos, não sei o que, dinâmicos mais ou menos, mas eu acho que eu era muito preso à forma, a linhas. E uma coisa que eu tenho tentado fazer é desmontar isso um pouco. E eu acho que essa maneira de trabalhar partindo da bacia, dessa região, quer dizer, se você mexe com a bacia, o seu corpo acompanha ele inteiro. Quer dizer, não é uma coisa de mexer a cabeça ou de fazer braço. Quer dizer, é um tipo de movimento que ele é completo, ele é inteiro, a partir de um impulso que faz com que os outros membros se manifestem também. A partir de que balé a gente pode notar essa diferença? Olha, eu acho que isso começou com 21, mas onde eu achei mais mesmo, que eu costumo dizer que Nazaré para mim foi uma coisa muito especial, porque eu comecei a fazer um tipo de coisa que eu não imaginava. Eu sempre fui muito tímido, assim, né? Eu nunca dancei, então eu nunca fiz esse tipo de coisa. Então, com Nazaré, de repente, com Nazaré eu comecei a brincar mesmo. Foi um balé absolutamente brincalhão, em cima de ideias aí do Zé Miguel, que... Tem uma coisa curiosa que vai de encontrar isso, que é o seguinte. Você diz que não acredita numa dança... Muitos grupos no Brasil trabalham com a perspectiva de encontrar uma dança genuinamente brasileira. E você diz que não acredita numa dança, acho que eu já vi uma entrevista dizendo que não acredita numa dança brasileira, por assim dizer. Por quê? Na verdade, eu estou mudando um pouco o meu conceito. Sabe o que é? É porque eu acho que, antes de tentar buscar esse tipo de coisa, eu acho que o que acontecia era o seguinte. Já houve muita cobrança com relação ao corpo também e tal, de não fazer uma dança brasileira. Eu acho que era uma época que as pessoas diziam, não, tem que fazer uma dança brasileira. Mas uma dança brasileira, eu não sei, era uma coisa que não me pegava. O que eu acho que o que era chamado uma dança brasileira, você tem que ter um motivo brasileiro, tem que ter uma música brasileira, você tem que ter uma... E eu acho que o que acontecia era, de uma certa forma, que o veículo era errado. Quer dizer, que não adianta eu falar, não sei, de qualquer tema que seja muito brasileiro e fazer para deborrer pirueta. Sabe? Eu acho que o veículo era outro. E eu acho que eu não percebia isso. E eu acho que, por acaso, eu sinto um pouco que eu estou começando a descobrir esse veículo de uma outra forma. E eu sinto que pode haver uma dança brasileira, mas a gente está engatinhando muito. Precisa ir muito atrás dessa coisa de achar, quer dizer, como estruturar isso. Porque o que eu faço Quando os europeus veem o Grupo Corpo na Bienal de Lyon, ou então na Ópera de Berlim, eles acham que aquilo não é uma dança europeia. Isso é certo. Isso é certo. Mas certo. Eu acho que essa que é a coisa. Quer dizer, não é que tenha um motivo, não é que eu vou contar, não sei, a história não sei, Canudos, sabe, contar uma história, então vestir as pessoas, quer dizer, eu tenho uma história, mas ela vai ser contada como? Que veículo é esse? Eu acho que esse veículo a gente não tinha, eu acho que esse veículo é que é legal procurar, ir atrás, buscar. Isso que você falou, isso é muito claro, quer dizer, quando as pessoas veem
dos espetáculos do corpo, pô, isso definitivamente não é europeu, não é norte-americano, não é nada. Isso é brasileiro. Agora, estruturar isso é que é uma coisa mais difícil. Rodrigo, por exemplo, em relação a Parabelo, que tem lá, que é uma desconstrução, que é aquilo que você falou de desmontar, e que desconstrói movimentos do corpo do brasileiro junto da música. Por exemplo, tem aquela parte que lembra lá no fundo as lavadeiras estendendo a roupa, por exemplo. Como você acha que os europeus vão reagir a isso e como é isso dentro de uma característica brasileira em relação à música também? Olha, Parabelo, principalmente, na verdade, Parabelo é um balé, eu já falei isso muito com o Zé Miguel, ele ri quando eu falo, mas eu costumo dizer que Parabelo estava mais ou menos pronto quando a música estava feita, o balé, porque foi uma coisa tão sem necessidade de correr atrás de alguma coisa, a música já pedia tanto uma coisa tão certa ali, que fosse tão para ela, na verdade, que não foi preciso correr muito atrás, não. Agora, essas características, essas desmontagens todas, eu sinto um pouco que se a gente consegue aproveitar certos momentos da dança popular, certos passos, e brincar com eles, você vai desenvolvendo uma estrutura que mais tarde ela pode ser montada pode ser recriada, ela pode ser montada de uma maneira nova. Eu acho que o Parabelo começou um pouco para esse lado aí, se é que é isso que você perguntou. Sabe o que nitidamente eu sinto? Que essa liberdade eu vejo em você desde prelúdios. Era Chopin tocando e vocês brincando já com o quadril. Eu acho que nitidamente isso é quando entram esses músicos brasileiros que fazem releituras e você com a sua coreografia. Isso é uma dança futura brasileira, o que vocês fazem, é como eu vejo. Você não acha? Eu acho que sim, E essa coisa de trabalhar com os músicos é muito bom, porque, por exemplo, com o Zé Miguel, no caso do Zé Miguel, falando de Parabelo, do último, e Tom Zé. Por exemplo, as cantadeiras, parecem senhoras búlgaras cantando. Conversar com eles e as ideias que eles davam, que eles surgiam, escutar o Tom Zé falando das lavadeiras e tal, as ideias que o Zé Miguel dá, são um tipo de ideias completamente diferentes das pessoas que trabalham com o corpo, sabe? É uma outra forma de pensar, eu acho. Essa é que eu acho que é uma contribuição, assim, que não tem preço dessas pessoas. Agora, tem uma pergunta aqui do Gerson Rossi, que é de Minas Gerais, de Bueno Brandão, e ele acredita que nos seus últimos trabalhos você tem dado espaço à criação coreográfica dos bailarinos. E ele pergunta até que ponto isso acontece, ou não acontece. É que não é dessa forma, não acontece, não é vamos fazer, isso não existe. Eles não contribuem, não, só realmente não, eu vou coreografando. O compositor. Eu coreografo, na verdade. O que acontece se você se dispõe a olhar mais para as pessoas, porque eu acho que também isso tem uma coisa a ver com o grupo corpo, porque nós temos uma forma de trabalhar completamente diferente, pelo menos do que eu conheço. Mas eu costumo dizer que as pessoas quando vão assistir um espetáculo, um ensaio do grupo corpo, acho que senta lá e fala, pô, isso é uma zona. E realmente porque eu acho que dança tem muito essa coisa das pessoas estarem sentadas, olhando o que o coreógrafo vai fazer, cala a boca, não sei o quê. E lá é o contrário. Eu detesto essa situação de estar todo mundo me olhando, então fica todo mundo brincando. E no caso, por exemplo, de Parabelo, que eu acho que foi o que mais aconteceu, foi muito isso. A música puxava tanto as pessoas, que enquanto eu fazia, ficava todo mundo fazendo ao lado também. Então tem muita coisa que é de bailarinos, assim, que eu ia pegando e tal, mas porque eles estavam brincando, não é porque eles estavam fazendo, querendo fazer. Bom, gente, nós vamos agora fazer um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho entrevistando essa noite o coreógrafo mineiro Rodrigo Pederneiras. Até já. Roda Viva. Apoio Culto.
voltamos com Roda Viva, que essa noite entrevista o coreógrafo Rodrigo Pederneiras na semana do Encontro Nacional de Cultura. E nós lembramos que você também pode participar, ainda dá tempo de participar, apesar da imensa quantidade de perguntas que eu tenho aqui. E o número do telefone é 011-252-6525. Vou repetir, 011-252-6525. Se você preferir, você pode usar o fax 874-3454, prefixo 011, repetindo, 011-874-3454. Ou então, por e-mail, rodaviva@tvcultura.com.br. Repetindo, nosso endereço na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Rodrigo, tem algumas perguntas aqui sobre um jeito de dançar em Belo Horizonte, que é da Eliana de Santana, de Guarulhos. O que você acha da nova inquietação da dança burra que acontece em Belo Horizonte, que vem com se eles vêm com outro conceito de dança? E tinha não estou achando aqui um outro telespectador. Não é inquietação da dança burra, é da companhia de dança burra. Esse é o nome da companhia. Explica para o Brasil, porque eu acho que muita gente talvez não não isso, conheça. na verdade, são duas pessoas que trabalham com dança ainda, hoje não trabalham mais, o Marcelo e a Banana, que são dois loucos, assim, são pessoas absolutamente fantásticas. Eles começaram, inclusive, a trabalhar, quando eles começaram a trabalhar no corpo, lá no teatro, no corpo, mas eles fazem um tipo de dança que é absolutamente inusitado, é uma loucura o que eles fazem. Na verdade, eles não têm limite para absolutamente nada. Eles querem todas as tem um alto grau de improvisação também. Tem. E é uma coisa muito violenta, né? O que eles fazem é muito fantástico, assim, é muito impressionante. Rodrigo, tem muitos elogios aqui para você e muita gente querendo saber quando, nós falamos tanto do Parabelo, quando é que o grupo vai apresentar o Parabelo em Campinas? É a pergunta do César Rosa de Souza, agrônomo, que te dá os parabéns. É também a pergunta da Nádia Milione, que quer ver o grupo em Campinas. E também da Sofia Carvalhosa, que quer saber quando o grupo Corpo volta a São Paulo. Eu acrescento, por que só 4 dias em São Paulo, no Parabelo? Eu não entendi por quê. Na verdade, isso é uma questão de teatro. Quer dizer, os teatros que nós nos apresentamos não são teatros de temporada. Né? Não são o que a gente faz sempre no Municipal do Rio, no Municipal de São Paulo, Palácio Azar. São teatros que normalmente têm esse tempo mesmo. Não são teatros que você pode requisitar não sei, para ficar 2 semanas, 3 semanas. Vocês nunca conversaram sobre isso? Vocês nunca imaginaram de jogar âncora e ficar fixo num teatro, por exemplo, em São Paulo, 1 mês, 2 meses? A Débora Coker vai ficar quanto tempo agora? 5 semanas. 5 semanas, né? Não, a gente tem uma forma bem diferente de trabalhar. A gente viaja muito, né? Nós estamos sempre viajando muito e nunca fazendo temporadas muito longas, não. O máximo que é 8 espetáculos seguidos é o máximo que a gente faz. Rodrigo, em Belo Horizonte vocês já fizeram a experiência de se apresentar ao ar livre, né, com palco assim e grande público nessa escala? Funciona isso? É uma Olha, possibilidade? funciona de uma maneira impressionante. Quer dizer, o último espetáculo que nós fizemos assim tinha 30 mil pessoas. Foi uma coisa genial. Porque nós temos um palco, né, que foi projetado para dança. É um palco maravilhoso, ele tem tudo que qualquer palco de teatro tem, só não é coberto. Mas ele tem todas as coxias, todas as torres, várias móveis e tal. E é um palco que tem 18 de boca, né? Quer dizer, obviamente a gente não usa os 18, mas ele tem 18 metros de frente por 14 de fundo, que é um palco fantástico. Às vezes a gente faz isso, só que é uma produção louca, porque o palco é um palco de 6 toneladas, são 2 carretas e tal, é uma grande produção. Eu vi também em Belo Horizonte a apresentação do bar para pessoas que trabalhavam, funcionários da prefeitura de Belo Horizonte, no ano passado. E foi um espetáculo maravilhoso, eles tinham uma ligação muito legal com aquele espetáculo, que ao mesmo tempo não era o espetáculo mais aparentemente popular, no entanto ele era popular. Mas eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que tem uma tendência, assim, para pessoas, determinado tipo de pessoas vão fazer isso porque tem um apelo maior. Eu acho que isso é uma grande mentira. Exatamente. Quer dizer, é uma grande mentira. Você tem ideia de quem é o público do Grupo Corpo no Brasil?
é o público de dança? Não é mais o público de Não, dança? eu acho que não é mais. É o de dança também. Eu acho que o público nosso é tão diversificado. Eu gosto muito que de muitos anos para cá, tem muita gente jovem, muito de universitários, assim. Eu acho que tem um público Olha, mais falando novo, nisso, que eu gosto muito disso. Aliás, eu esqueci de responder a pergunta de Campinas, né? Isso. Eu não sei dizer, porque na verdade nem São Paulo esse você ano disse nosso quando está você fechado, nós fazemos o Sul agora, depois vamos para a Europa, e ficamos até dia 22 de dezembro. Agora, o que está programado para o ano que vem, eu não sei. e São Paulo, Não você tem também não essas saberia datas. dizer. O ano que vem, seguramente. Esse ano não. Olha, falando em público e em locais de apresentação, a Alexandra Martins, de Belo Horizonte, pergunta se há uma possibilidade da geração de meados de 90 poder assistir e prestigiar os espetáculos antigos e consagrados do Grupo Corpo. Aliás, eu acho que todo mundo gostaria de ver, né? Porque vocês vêm por tão Mas pouco quais são tempo os e apresentam antigos e alguma novidade. Maria Maria. São muito. Maria. Maria não. Querem que eu dance também? Eu quero te fazer uma pergunta, Rodrigo. Você foi tema de uma tese, de uma dissertação de mestrado, coisa muito chique, do Marcos Bragato, defendida lá na PUC de São Paulo. Você ficou prosa? Eu fiquei muito inchado. Fiquei muito inchado. Mas eu não sei, eu acho que é muito para minha cabeça isso. Virou um Rodrigo, monumento? falando em inchaço, vamos ver uma pergunta aqui que eu acho que é um certo desafio aqui para você. Duas pessoas, o Wagner Costa, do Rio de Janeiro, e o Carlos Barros, de Macaé, dizem que há uma certa repetição das coreografias suas, né? Que eles podem identificar vários passos que se repetem. O Carlos Barros, inclusive, pergunta a sua opinião sobre a afirmação da Débora Coker, né, na revista Veja, dizendo que você é muito bom, apesar de se repetir. Por outro lado, a Leda Pereira e outro telespectador aqui que não se identifica, dizem que você está chegando a um vocabulário novo, brasileiro, coreográfico. Então, como é que você se coloca aí nessas duas afirmações? Eu acho que repetição deve haver, obviamente. Não tem como ser... A questão de estilo. Já que a Você Débora trocar de Coker estilo comentou o seu trabalho, você poderia comentar o dela. Mas, na verdade, eu acho que eu nem posso muito comentar da Débora, mas aí eu falo depois. Porque, eu acho que tem, sim. Obviamente tem coisas que... O que eu acho é que a gente consegue um pouco... Está conseguindo desenvolver um trabalho. E, obviamente, nesse processo que você vai passando de uma fase a outra, as fases que passaram, você sempre mantém alguma coisa delas também. Então, eu acho que esse repetir, eu acho que tem. Mas eu acho que também é uma coisa que pode inclusive, criar um determinado perfil, eu acho que acontece. Acho que é uma marca as pessoas, também. Uma né? marca, exatamente. Assim, as pessoas olham e falam, poxa, isso é Grupo Corpo, isso é a dança do Grupo Corpo. Agora, da Débora, na verdade, eu não posso fazer. Eu até comentei com a Helena aqui antes, perguntei, poxa, a Débora está em cartaz, tem espetáculo amanhã? Porque amanhã eu posso ver. Ela falou, não tem. Pois é, porque a Débora, a última vez que eu encontrei com ela foi assistir um espetáculo, ela estava querendo me bater, porque eu não consigo ver os espetáculos dela. Reza a lenda Eu só vi o primeiro. que você não vai muito a balés, né? Não é usual. E isso é porque você quer evitar a tal da angústia da influência? Não é por isso não. Quais coreógrafos você admira fora do Brasil, por exemplo? Dos grandes mestres? Olha, eu acho que tem dois. A Twyla Tarp é uma pessoa que eu sempre gostei muito. Atualmente eu não sei o que ela faz. Né? Depois que teve aquela coisa de dissolver a companhia e tal. O Killian eu acho que é um gênio. Agora tem as várias coisas, né? Se a gente fala de Pina Bausch, Pina Bausch criou uma linguagem que o mundo inteiro fala a língua dela hoje. Acho que tem muita gente assim. Forsyth, mas Forsyth eu conheço pouco, na verdade. Forsyth eu assisti a 2 espetáculos dele. Eu acho que é um louco, né? Eu acho maravilhoso. Deixa eu aproveitar. Deixa para matar minha curiosidade a respeito de como você é como consumidor cultural. Quer dizer, você tem tempo, interesse de acompanhar teatro, cinema, literatura, além da dança, ou além de não poder acompanhar o que ocorre? Na verdade, dança e teatro é mais difícil, porque normalmente
Porque, na verdade, eu sou do interior, né? Em Belo Horizonte não vai muita coisa. O mundo é o Palácio das Artes. Que hoje nem tem mais, quem morreu. Então, está em reforma e tal. Então, não se vê muita coisa. Agora, quando nós estamos viajando, os horários nossos são os horários dos outros também. Então, o máximo que a gente consegue é cinema. É o máximo que a gente consegue. É cinema e obviamente, literatura e música. Mas o que acontece em teatro não dá muito. Você Ô, sabe Rodrigo. que... perdão, fala. Desculpa. É fácil ou difícil ser líder e coreógrafo? Dá para você falar das delícias e dos horrores da sua profissão? Ser líder? Ser líder e ser coreógrafo. Você é um líder e um coreógrafo. Ser coreógrafo é fácil. Eu acho que é. Eu até não sou líder, não. A gente trabalha de uma maneira tão mais tranquila, na verdade, porque não existe uma voz de comando nesse sentido. Obviamente tem um direcionamento, mas as pessoas opinam muito, e pelo menos dentro do Grupo Corpo, que a forma de trabalhar, eu acho que a companhia vai achando ao longo do Naturalmente. trabalho, naturalmente. E cada trabalho é uma coisa também. Mas eu acho que a companhia vai achando. Eu acho que eu consegui uma coisa que eu acho muito boa, de conseguir trabalhar sem dar um grito, sem dar sabe, os problemas que tem, tentar resolver amanhã, nunca resolver na hora. Isso eu acho que é uma coisa genial. Está dando problema? Vamos embora, vai embora. Amanhã a gente resolve. Então fica tudo mais tranquilo, mais calmo. Mas o que são coisas que você acha assim, muito boas na tua profissão e coisas chatas que você não gosta? Olha, coisas muito boas, eu acho que a melhor é esse contato com a gente. Esse trabalhar com a gente o tempo todo. Mas você diz com os bailarinos? Com os bailarinos também. E com o público e estar em contato com o público. Exatamente. Público até menos. Eu gosto desse contato de sala de aula mesmo, de descoberta, de estar achando uma coisa, de ficar enlouquecido junto com as pessoas. Isso eu acho que é a coisa que eu mais gosto. E o que você não gosta? O que seria chato na sua profissão? Tem alguma coisa? Não, eu acho que não tem nada que seja chato assim de uma forma marcante, não. Tem várias coisinhas chatas. Às vezes você não consegue. Essa coisa de você não conseguir, eu tenho muito isso, de ficar muito maluco quando eu não consigo achar uma coisa e eu quero achar e eu não consigo. Isso me angustia muito, mas eu acho que... Rodrigo, eu estou cheia de perguntas aqui de telespectadores, mas também de sugestões, né, já que você trabalhou com música do Philip Glass, do Act, e eu vou ler algumas. Né? O Homero Guimarães, do Rio de Janeiro, por que o Grupo Corpo não fez trabalhos com músicas de Egberto Gismonti, Keith Jarrett e David Parson? Pergunta do Naum Alves de Souza, nosso querido Naum Alves de Souza. Seria possível um dia uma coreografia baseada nos poemas da Adélia Prado com os bonecos do Álvaro Apocalipse? Seria, eu acho que tudo é possível. Não sei, nunca pensei nisso, mas eu acho que tudo é possível, sem dúvida nenhuma. Ainda mais Álvaro. O Álvaro ele tem um trabalho maravilhoso, né? O Giramundo é outro grupo de Minas que é uma coisa que tem um trabalho absolutamente fascinante. Eu acho que sim. E os músicos? Keith Jarrett, Egberto Gismonti e tantos. Não sei, quer dizer, tem tantos outros músicos também, claro, são músicos que eu adoro. O que você está pensando para o próximo? O próximo trabalho, quem vai fazer, inclusive, nós estivemos conversando com ele agora sábado passado, é o João Bosco. Ele faz a próxima trilha, já começou a trabalhar. Que maravilha! Olha, tudo, né, um grande sucesso, inclusive a última vez que eu vi o Parabelo, agora chorava e dizia, não são mais meus amigos, isso é uma companhia nacional e internacional. Né? Mas, vamos falar de dinheiro, será que esse mar de rosas dá para sobreviver com esses dois patrocínios? Quais são? Shell e Telenor? Na verdade... E outra pergunta, e com o que vocês ganham no exterior? Isso é consistente? O que Porque a acontece gente é isso. vê tudo muito bonito e vocês assim o fazem, mas deve ter suas dificuldades grandes. O que a companhia hoje precisa, na verdade, por ano, o que ela gasta e gera de dinheiro, na verdade são 2.600.000. Anuais. Entre 2.500 e 2.600. Os dois patrocinadores, na verdade, eles cobrem metade
nossa, E o da nossa- resto? do que a gente precisa. O resto, na verdade, são o quê? Talvez aí um 10% de apoio cultural, essas coisas, e o resto quem produz é a companhia mesmo, né? Com bilheteria e com venda de espetáculo, principalmente o exterior. Rodrigo, Mas é uma pauleira. É uma pauleira, né? É bem complicado. Que dá medo, né? É uma estrutura. o trabalho que você faz coreograficamente está construindo gestos diferentes, está construindo um vocabulário. Vocês têm uma escola. As grandes companhias do mundo, geralmente porque elas precisam de bailarinos para determinados tipos de coreografia, eles usam a escola como celeiro para a companhia. O Grupo Corpo tem planos de fazer da escola uma pedagogia Existe que essa leve para a ideia. companhia? Existe essa ideia. Quer dizer, foi uma coisa até que, mais uma vez, a Macau e a Mirinha, elas estavam querendo trabalhar com isso, um período e tal. Mas eu acho que é um pouco o que eu falei, o estruturar, isso é que é mais complicado. Leva muito tempo. Elas estão começando, na verdade, a fazer isso, a fazer esse tipo de trabalho. Eu ainda nem entrei muito nessa história, não. Elas passaram à frente, à minha frente. Mas eu acho que ainda é uma coisa que precisa de muito, mas muito tempo. Precisa de talvez uma vida ou outra aí pela frente para desenvolver isso mais, e para depois que tiver um desenvolvimento já mais avançado, quer dizer, voltar para organizar, estruturar, reorganizar, estruturar isso como uma técnica, né? Uma coisa que é mais complicada, para a partir daí você passar para as pessoas. Mas é uma coisa que existe, é uma ideia que existe, mas acho que isso é longo prazo. Existem os bailarinos que saíram do grupo e até fundaram a companhia. O Rui Moreira, acho que é um deles, né? Não saiu, não. Não saiu? Não, o Rui tem uma companhia. Mas ele tem uma companhia. Ele tem um trabalho paralelo. Quer dizer, o know-how do Grupo Corpo não é exportado. Quer dizer, enquanto não existir essa coisa da pedagogia, não existe continuidade assim fora do corpo. Eu acho que não. Por que você acha que não? Eu acho que essa coisa que a Helena está falando, quer dizer, essa seria a única maneira de dar continuidade a esse trabalho. Porque, na verdade, até agora, o nosso trabalho é um trabalho puramente criativo. Ele não é um trabalho que vise o ensino. Né? Para ser isso, quer dizer, para ele se tornar um trabalho direcionado para esse ponto, quer dizer, ele teria que ser retrabalhado de uma outra forma, né? Que é um pouco o que eu falei aqui agora. Mas ele, por enquanto, é um trabalho puramente criativo, ele é só de criação mesmo. Quer dizer, você não tem como passar isso para frente, o que um coreógrafo faz, os outros vão fazer. Você pode até influenciar uma pessoa aqui ou outra, Mas, Rodrigo, eu acho que o importante disso que a Helena falou é porque o que fica presente no seu trabalho é a marca do gesto que você constrói, como você o constrói. Já tem coisas que uns dizem que é repetição, mas é já a sua marca nitidamente da construção de transição de espaço e o escambau. Entendeu? Isso já dá para fazer uma escola, não é? Eu não me sinto muito capaz disso, não. Eu acho que Macau e Mirinha são mais sérias, elas são mais disciplinadas, elas têm um perfil melhor para fazer esse tipo de coisa. E são suas assistentes, elas foram bailarinas a vida inteira, elas O máximo que eu têm... consigo é ir despejando. Elas foram bailarinas, quer dizer, e além do mais, nós trabalhamos juntos há quanto tempo? Só trabalhar junto 22 anos, fora, quer dizer, Mirinha é minha irmã, né? Desde que ela nasceu. E Macau é quase isso. Eu conheci Macau quando ela tinha o quê? 15, 14 E anos. esse corpo desse gesto que Valdo está falando, esse know-how que o JB está falando, na companhia, a gente bate o olho e a gente vê que gruda melhor nuns e outros ainda não está tão grudado como está. Mas eu acho que tem uma coisa de esse grudar melhor em uns e outros ainda não está tanto. Eu acho que tem certas pessoas que têm mais facilidade para esse tipo de coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem um ouvido musical um pouco menos de ouvido musical, para ela é muito difícil. Normalmente é muito difícil.
Para o bailarino do Rodrigo, o ouvido é tão importante quanto para o Rodrigo. Eu acho que é. Ô, Rodrigo, Eu acho que é. como é um bailarino ou uma bailarina ideal para o seu grupo? Ou para as suas coreografias, então? O que a gente pensa sempre é o seguinte. Primeiro, que tem uma técnica clássica forte. Né? É o primeiro requisito. Assim. Depois, que tenha um bom ouvido mesmo. Que tenha um bom ouvido. Quer dizer, esse é o tipo de trabalho que eu estava falando. Também é uma coisa que você vai perceber quando as pessoas vão trabalhar na sala de aula. Você percebe essa receptividade musical que a pessoa tem, mais, né, maior ou menor. Isso é fundamental. E outra eu acho que existe um tipo de dinâmica de movimento que tem certas pessoas que não conseguem fazer entrar no corpo. Tem gente que tem mais facilidade. Você deve saber isso, obviamente, você sabe disso claramente. Essa de gente que tem mais facilidade, de repente, para pegar determinado tipo de coisa. Exatamente. Porque eu acho que tem uma tendência muito ao bailarino ainda de ser muito formal. Isso é um pouco o que a gente está querendo acabar. Quer dizer, essa pessoa que consiga pegar esse tipo de dinâmica. Não, mas eu acho até essa que coisa mais, essa formalidade que você está falando, acho que você está acabando com isso, os seus bailarinos. É mais ou menos isso assim, que a gente pretende para o bailarino. Rodrigo, vamos falar um pouco de uma eu queria mostrar novamente o Balé 21, que eu acho que tem aquele fundo de patchwork, que é uma coisa bem brasileira, né? Eu acho que, independente dos passos das danças, você sempre escolhe muitos fundos e tem um grafismo, né? Tem uma coisa visual muito forte. E aproveitar com as imagens do balé para a gente fazer a pergunta justamente do Fernando Fogliano, que ele diz o seguinte: como você veria a utilização de recursos tecnológicos como vídeo, multimídia, computadores na produção de um espetáculo de dança? Você que coloca, de repente, um fundo de patchwork, ou um fundo que nem tem no Nazaré, também daquelas imagens de rosas, ou daqueles rostos, né, de fotografias, uma coisa tão nordestina, que toda casa do Nordeste a gente sabe que tem aquelas... Como é que você vê esses recursos mais modernos, Stephanie? Olha, eu vejo com muito bons olhos. O que eu acho é que não pode acontecer de repente, vamos fazer uma coisa com recursos tecnológicos, quer dizer, fazer por fazer. Eu acho que essas coisas, qualquer coisa, quando você vai usar, tem que ter um motivo muito forte, tem que ter um porquê, tem que ser... Por que você usou o patchwork, por exemplo, aquela coisa da colcha de retalho, aquele fundo... Porque eu acho que, quer dizer, na verdade não fui eu, né? Isso aí é uma coisa do cenógrafo, porque essa equipe, cada um trabalha a sua área, né? Embora um se meta um pouco dos outros. Mas isso é uma... Quer dizer, a partir do momento que o balé está feito, o cenógrafo vai fazer a leitura dele também, desse balé. E, na verdade, é isso. Acho que a gente nunca faz isso. Vamos fazer um balé com alta tecnologia, não sei o quê. Quer dizer, se o balé pede, se a obra pede, a gente usa, não tem problema nenhum. Não existe o menor problema com absolutamente nada. Mas eu acho que não dá para partir de lá. Quer dizer, a partir disso vamos fazer. Quer dizer, pelo menos não é a nossa maneira de trabalhar. Agora, Rodrigo, você está falando do Marcelo Gabriel, da Débora Coker, e a gente tem a recente coqueluche da dança do Brasil, que são os não profissionais, né? Os dançarinos amadores que o Viola e o Ivaldo estão acolhendo com tanto carinho. E como você vê, a gente estava falando de técnica também, como é que está o ensino da dança no Brasil? A gente não tem uma grande escola de dança, como isso chega para você? Eu acho que é um pouco como tudo. Primeira coisa, é muito caro. Se a gente for falar em Brasil, em população, não tem acesso. Né? E outra também é que eu acho que hoje tem bons professores, só que as escolas, normalmente as escolas que são públicas, as escolas oficiais, de teatro municipal, elas poderiam ter uma organização um pouco maior, uma organização, não estou querendo dizer que sejam desorganizadas, mas eu acho que elas não têm uma formação mesmo de um bailarino. Elas ensinam uma técnica de dança clássica e tal. Eu acho que essa formação ainda, a formação de um bailarino mesmo, de um bailarino completo, ela precisa crescer muito ainda, porque
escola nenhuma dessas que nós temos formam um bailarino. Elas ensinam uma técnica. Eu acho que as pessoas que se tornam bailarinos se tornam porque correram muito atrás, foram muito atrás, quiseram fazer a partir de um certo momento na vida. Então aí vão buscar outras coisas, vão buscar se aperfeiçoar em outras coisas, vão buscar conhecer outras áreas também. Mas eu acho que essas escolas deveriam ser mais abrangentes e também mais, bom, aí como E os bailarinos do pessoas Grupo pudessem ter Corpo? acesso. O Alexandre Stocker pergunta se os bailarinos do Grupo Corpo têm alguma técnica especial, se eles também apresentam problemas e cacuetes de outros bailarinos do país. Olha, normalmente quando é um bailarino que vem de uma outra companhia, tem. Quer dizer, não quer dizer que seja bom ou ruim, pra gente é ruim. Né? Tem certas coisas que eu acho que atrapalham um pouco esse tipo de movimentação que nós estamos querendo trabalhar com ela, estamos tentando desenvolver. Uma coisa que eu gosto muito, eu acho que isso vai responder a pergunta. Normalmente quando eu vou trabalhar em outra companhia, eu fiz isso agora em Berlim, para a Ópera de Berlim, quer dizer, o diretor me perguntou com quem eu queria trabalhar, quais os bailarinos, né? O primeiro bailarino solista, eu falei, quero trabalhar com os mais novos. Quero corpo de baile e os mais novos. Todos na verdade, eram 30 pessoas que iam fazer, dessas 30 eu escolheria 15, desses pego os 30 mais novos da companhia, são os que eu quero. Quer dizer, eu acho que essas pessoas que trabalharam menos, fizeram menos, eu acho que você pode brincar, sugerir mais e as coisas entram, são mais facilmente aceitáveis, corporalmente falando. E para aguentar o tranco, né? Por que você tem pego mais... Recentemente você contratou mais um negro na companhia, agora? Não. Ele no começo... Vai virar black and white, as moças brancas e os negões dançando? Pois é, a gente não consegue uma. Fala do negro dançando, você acha especialmente ele mais... Não, é aquilo que eu falei, quer dizer, das pessoas que se apresentam, a gente escolhe as que a gente gosta mais. E coincidentemente tem vários pretos. Tem 4 Excelente. hoje, tem 4 pretos. Aliás, tem muita gente aqui perguntando como é que pode ter acesso à sua companhia, se tem audição. Só para citar, tem, por exemplo, a menina Maria Clara, de 16 anos, mas tem vários aqui. Né? Como é que elas podem fazer teste, elas se candidatam? Como é que é o O que nós fazemos é aquilo que eu falei, né? Antes, quer dizer, por onde nós passamos, as pessoas que querem fazer aula, fazem aula clássica com a companhia, que a companhia todo dia faz aula clássica. Essas pessoas fazem a aula, nós assistimos a aula. As pessoas que interessam, nós selecionamos. Quando precisa de alguém, nós contatamos essas pessoas e elas passam alguns dias em Belo Horizonte trabalhando. Aí daí, selecionar o que nós precisamos. Rodrigo, como é que é o Grupo Corpo como empresa? Como é que vocês se organizam lá dentro? Você já falou do grupo de criação, você já falou dos patrocinadores. Agora, como é que é a rotina do Grupo Corpo como empresa? Os bailarinos trabalham em regime exclusivo, batem ponto, quem cuida do cafezinho, quem fecha a contabilidade, quem paga as contas. O corpo, na verdade, é uma... Só complementando, só para informar o telespectador, o Grupo Corpo, além de ser... Ela é tão bem sucedida tanto quanto companhia de dança, ela é muito bem sucedida também como é um case de administração cultural, é um case de marketing cultural. Né? Exatamente. Quer dizer, dentro da estrutura corpo, né, ali nesse pequeno prédio, no centro de arte, na verdade são 45 pessoas, né, de todas as áreas. Trabalham fixas dentro do... Fixas. Tem a companhia, os bailarinos. É de empresa. Tem as pessoas que trabalham na parte artística, tem a parte toda de administração, econômica, tudo é absolutamente dividido. Mas tem a galeria de arte também, né? Cada setor tem Como funciona muito bem dividido. Como funciona a vivência da companhia em Lyon? Como é que... A vivência? O que acontece, na verdade, é essa obrigatoriedade de fazer estreias, né? Agora é uma estreia mundial e uma europeia, na verdade, porque senão isso atrapalharia as nossas temporadas brasileiras. Na verdade, é essa forma que... E quanto tempo vocês ficam lá por... Olha, depende, varia.
O ano passado nós ficamos, o quê? Foram uns 17 dias, 18 dias, eu acho. Esse ano a gente fica menos. Esse ano nós vamos ficar, são quase 2 semanas, uns 12 dias. Você acha que essa permanência, esse contato da companhia com uma realidade internacional resulta em melhoria para o desenvolvimento do corpo, não? Eu acho que sempre resulta. Mas no caso da Maison de la Danse, na verdade, o que acontece é que nós fazemos essas estreias lá, mas o contato é mais nesse sentido mesmo, né? De fazer as estreias lá e ponto final. Quer dizer, dar workshop, esse ano eu nem vou dar workshop, né? Dar aulas, coisa que a gente já fez. Né? Qual é o nível de autonomia dos profissionais do Grupo Corpo? Tipo assim, você faz muito trabalho como coreógrafo convidado. A Freuza, eu sei que, por exemplo, ali na Avenida Afonso Pena tem uma quicheria maravilhosa que a decoração é dela. Quer dizer, não, a Freuza é uma grande arquiteta. É uma grande arquiteta. Mas no caso, por exemplo, os que são vinculados à estrutura da companhia, que é uma companhia estável, eles têm que pedir autorização para fazer essas coisas, sair? Não. E esse é um trabalho individual, que não precisa, por exemplo, não Estado tem que pedir autorização nenhuma. A única coisa que a gente sempre faz, quer dizer, quando cada um vai fazer um trabalho individual, que não se use o nome do grupo. Só isso. Quer dizer, para evitar certos abusos. Mas, na verdade, cada um faz. A Freuza, por exemplo, você está dizendo, a Freuza, na verdade, ela é uma arquiteta. Ela tem um escritório de arquitetura, é uma grande arquiteta, absolutamente genial. Ela trabalha mesmo com isso. Agora, ela só faz figurino para dança para nós. Ela não faz mais para ninguém. Ou faz para nós, ou eventualmente para alguma obra. Mas isso é um contrato de exclusividade? Não, é só um... Não é contrato, é só porque é muito amiga. Posso dar um depoimento? O Paulo Pederneiras me contou que ele dirige, ele administra o grupo, além de ser iluminador. É o diretor artístico. Diretor artístico. É o homem da última palavra. Que, portanto, coordena todos os planos da criação. Que é careca também. Que administra exemplarmente a empresa e consegue se desdobrar nessas funções. E ele me falou aqui no Grupo Corpo, por exemplo, a secretária dele, se ela tem as férias anuais, ela que decide, simplesmente avisa para ele, eu vou entrar de férias dia tal. Isso é um modelo de relação. Portanto, nem os criadores têm exclusividade, pois nem os empregados têm autonomia para decidir o momento em que gozam as férias, por exemplo. Isso é uma coisa muito das relações, do modo de se relacionar dentro do grupo, que eu acho que é realmente um modelo. Que o próprio patrocinador principal do Grupo Corpo, o patrocinador histórico, que é a Shell, já usou o Grupo Corpo como modelo de gestão. Exatamente. Seminários dentro da Shell. Quando ele foi conhecer para ver a forma de funcionamento da companhia, ele nos chamou para fazer uma palestra sobre o modelo de gestão. Exatamente, de como o Grupo Corpo funcionava para as pessoas que trabalhavam com ele. Quer dizer, porque é isso que eu costumo dizer, que nós conseguimos uma maneira de trabalhar que é muito diferente. Eu acho que é muito claro lá dentro que cada um sabe o que deve fazer. Não precisa ficar ninguém pegando no pé de ninguém, não precisa ninguém gritar com ninguém, não precisa. Cada um sabe o seu lugar, a sua... Sabe? Amanhã eu vou começar a experimentar essa história no dia seguinte. Mas é sério, quer dizer, isso vem com o tempo também. Né? Agora, voltando a essa questão que eu acho que é fundamental, que é do incentivo e do patrocínio, um telespectador aqui perguntou por que a Shell, o que o grupo tem a ver com a Shell, essa amarração com a Shell. A Angelita Karpinski, de Porto Alegre, quer saber o que você sugere para melhorar o incentivo à dança. E também o Denilson José, que é diretor do grupo de dança Viver com Arte de Salvador, Bahia, dá parabéns pelo seu trabalho. E como o Grupo Corpo tem se relacionado com as leis de incentivo à cultura. Se a empresa privada está mais receptiva. E, não sei se você sabe, a gente está sediando aqui em São Paulo um Encontro Nacional de Cultura, onde tudo isso está sendo exatamente discutido. Né? Eu acho que essa medida provisória que foi assinada agora vai mudar muito esse quadro. Né? Porque como a lei do audiovisual mudou o cinema, mudou completamente de quanto tempo para cá. Né? O cinema nacional foi catapultado de uma forma assim, fantástica. Quer dizer, eu acho que a dança, a arte cênica de uma maneira geral, né? E entre outras coisas também, na maneira que a gente está falando, eu acho que vai mudar muito, porque hoje é muito interessante para uma empresa investir em companhias, investir.
Eu acho, inclusive, que, por exemplo, falando de teatro, há um tempo atrás, quer dizer, existiam companhias de teatro, não é verdade? Tinham companhias de teatro, existiam grandes companhias, companhia de teatro tal, não sei o quê. Isso acabou. Quer dizer, o teatro hoje é feito com pequenos, chama tal ator, tal ator. Então, eu acho que esse tipo de incentivo vai mudar o quadro. A curto prazo, esse quadro se modifica. Agora, com relação ao Shell, o que aconteceu é que foi um casamento muito feliz da primeira pergunta. Quer dizer, realmente muito feliz. Agora, em relação, voltando à questão da linguagem, uma telespectadora aqui, a Jussara, de Florianópolis, disse que você disse que agora a sua dança parte do quadril, né, e que o requisito é ter uma técnica clássica forte, mas ela disse que parece um paradoxo para ela, porque ela percebe que uma das melhores bailarinas tuas, a Jaqueline, parece ter dançado uma outra técnica que é o jazz. Então, como é que é isso? Jaqueline tem uma técnica clássica monstra. É uma grande bailarina. Quer dizer, não é uma bailarina clássica porque ela não dança de repertório clássico, mas ela tem uma técnica clássica fantástica. E a Beatriz Amaral fala se é possível falar uma sintaxe própria do grupo corpo. Como defini-la em poucas palavras? Vixe, Maria. Nós estamos tentando aqui. Vamos definir 2 movimentos. É muito complicado de definir, né? Definir já é complicado, em poucas palavras. Agora, eu acho que essa é quase que uma tentativa que nós estamos fazendo de criar uma escrita própria corporal, quer dizer, é um tipo de coisa que a gente está fazendo. Esse lado artístico, eu acho que deve ser reconhecível sempre em uma companhia. Eu acho que isso é o máximo, eu acho que isso a gente está conseguindo. A Renata Unger pergunta se é a técnica pederneira dessa técnica aí. Pederneiras não, eu acho que seria uma coisa mais grupo-corpo mesmo. A gente está chegando perto do final do programa, acho que seria interessante a gente fazer algumas perguntinhas rápidas e principalmente eu quero resolver algumas aqui de telespectadores que não têm a possibilidade de assistir ao Grupo Corpo, né, que querem saber, por exemplo, como a Miriam Serra de Montes Claros, Minas, se existe uma possibilidade de adquirir a fita ou vídeo, pergunta da Rita de Blassi também de Araxá, Minas Gerais, ou se o livro, onde se pode conseguir o livro do Grupo Corpo também. Olha, isso no Grupo Corpo, na sede do Grupo Corpo. Na verdade, isso tem... Só em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Eu nem sei como é que é feito. Porque, na verdade, a gente Dá não o tem telefone para distribuição. 221-7701, né? É o telefone da sede. Repetindo. 031. Rapidamente, Viola, que nós estamos com 2 minutinhos. Tá bom, eu queria te perguntar se já ocorreram aposentadorias de bailarinos, embora a sua companhia seja uma companhia relativamente jovem. E se já ocorreu, como que se enfrenta isso? Das pessoas que começaram, por exemplo, que pararam de dançar, as duas, Macau e Mirinha, eram bailarinas, se aposentaram. Hoje elas fazem assistência de coreografia comigo. Cristina Castilho também, que parou de dançar, hoje é responsável por toda a parte de arquivo. Continuam ligadas, então? Continuam ligadas as pessoas. Essas pessoas. Eu acho que é exatamente isso. Esse núcleo continua, esse núcleo se mantém. É o que mantém aquela coisa de pé. Como você vê essa onda de culto ao corpo, não culto ao grupo corpo? Culto ao corpo, o que a dança tem a ver com isso? Como é que você percebe isso tudo? Olha, eu espero que não tenha nada, porque eu acho que é uma outra coisa. Quer dizer, essa onda de culto ao corpo hoje tem mais a ver com ginástica, com estar bem fisicamente e tal. Eu acho que não tem A dança não teria nada a ver com isso? lado artístico. Até Não teria nada que a dança com pudesse corpo. fazer nesse sentido? Hein? A dança não poderia fazer nada? Poderia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu digo que não é a nossa área. Quer dizer, mas é claro que a dança é como você fazer uma ginástica, talvez o melhor tipo de exercício possível, que é um exercício que te corrige mesmo, sem te forçar. Rodrigo, qual é a carga horária que você recomenda para um bailarino? Aqui a pergunta da Mariana Almeida, Rio de Janeiro, acho uma pergunta importante. Para um bailarino profissional? Profissional. Bom, o que nós fazemos são 6 horas corridas. Aula de 1h30, intervalo de 15 minutos, e depois
O resto é ensaio. 6 horas por dia. Você falou que vocês estão indo para uma turnê na Europa e a Cláudia Sampaio, que é de Lisboa, Portugal, quer saber quando a companhia vai passar por lá, se ela vai... Eu acho que a gente tem alguma coisa para Lisboa ano que vem, se eu não me engano. Porque eu não tenho essas coisas certas. Eu sei que tem alguma coisa de Espanha, tem Austrália, tem Canadá e eu acho que tem Portugal também. Olha, nós estamos com muitas perguntas aqui de telespectadores e eu gostaria de lembrar que as que não foram possíveis de serem resolvidas, respondidas aqui, a gente vai entregar ao Rodrigo Pederneiras, mas de qualquer forma agradecer a participação intensa aqui do público e desejar a todos uma boa noite, uma boa semana e dizer que o Roda Viva vai chegando ao fim e estará de volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite, uma boa semana e as perguntas serão entregues ao Rodrigo. Boa noite.